palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Tema da mensagem: cuidado com as palavras. Repita comigo: cuidado com as palavras. Mais uma vez, para você memorizar: cuidado com as palavras. Está escrito aqui, queridos, Provérbios capítulo 18, versículo de número 20: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Irmãos, eu estava lendo esse versículo 20, e eu fiquei lendo aqui, e Deus me chamou a atenção a uma coisa. Aqui diz assim, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Eu fiquei pensando assim, quem produz fruto são as árvores, não é assim? Por exemplo, o pé de manga. Irmão Paulo, o senhor que fez faculdade de pé de manga. O pé de manga produz manga, muito bem. Ele está certo? Sim ou não? Muito bem. O pé de abacate produz abacate. O senhor tem certeza disso? Muito bem. Ele está certo? Muito bem. O pé de manga vai produzir manga. O pé de abacate produz abacate, é o fruto do abacate. O que o senhor está falando? Não estou entendendo nada. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falou, lá no Evangelho de João capítulo 15, nisto é glorificado o meu Pai. No quê? Que vocês deem muito fruto, e que esse fruto permaneça. Nisto é glorificado meu Pai. João capítulo 15. Que vocês deem muito fruto, e esse fruto permaneça. Aí eu estava lendo o livro do profeta Isaías, e lá fala que nós somos a plantação do Senhor, que nós somos árvores de justiça, nós somos a plantação do Senhor. Então Deus nos plantou, Deus me plantou nesta terra com um propósito. Deus me plantou nesta terra com um propósito. Eu ouvi uma coisa hoje que eu não sabia. Acabou o culto aqui, a minha mãe estava sentadinha ali. Aí os irmãos vieram para cumprimentar. Olha, dona, ela chama Pascoalina. Aí o apelido dela é Lina. Olha, dona Lina, prazer em conhecer a senhora, tal, taradá, e conversa vai, conversa vem. Aí ela toda feliz, o filho dela pastor, e disse assim: olha, meu filho, tal, e graças a Deus, meu filho é uma bênção, tal. Aí ela falou uma coisa que eu não sabia. Ele disse assim: quando eu estava grávida dele, eu tive um problema de saúde, e o médico disse que a gestação não ia chegar até o fim, não ia, com problema de saúde, eu tinha pressão alta, e o médico disse que não ia chegar até o fim. Ela falou uma frase que eu achei forte: mas eu falei com Jesus, Senhor, segura ele, porque ele é teu. Que forte, eu consagro ele ao Senhor, ele é do Senhor, segura ele. E o médico dizia: a sua gestação, eu não sabia disso não, a sua gestação não vai chegar até o fim, mas eu falei com Deus, e Deus ouviu a minha oração. Ela apontou para mim: e está aí o meu filho. Diga glória a Deus. Valeu a pena a oração dela. Deus tinha um plano na minha vida, e Satanás queria ceifar quando eu não podia me defender. Irmãos, ela deu fruto no tempo dela, trouxe os filhos ao mundo, criou os filhos com sabedoria, com honestidade, e Deus abençoou. Agora é a nossa vez. Aqui diz que do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Ela profetizou a bênção e falou: segura ele, ele é do Senhor,
E do fruto da boca dela, produziu-se uma pessoa que anos depois seria usada por Deus do ministério. Entenda o seguinte, irmãos, a nossa boca, a nossa língua, ela é poderosíssima. Esse órgão tão pequenininho, ó, que fica aqui entre os dentes, ele é poderosíssimo. E nós desconhecemos o poder desse órgão aqui, chamado língua. Aqui diz, do fruto da boca, cada um se fartará o seu ventre. Nós somos a plantação do Senhor. Nós somos aquele que por obrigação, nós temos que produzir fruto. O Senhor Jesus, Ele diz, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo que vocês precisam e vai ser feito. E nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Deus quer que nós venhamos a dar fruto. Quando você fala que você não pode, que você não vai conseguir, é exatamente o que você vai ter na sua vida. Não sei se você já reparou, um dia desse eu estava prestando atenção em umas pessoas. Você vai reparar o seguinte, tem pessoa que há 5 anos atrás, a pessoa reclamava de problema financeiro. Você ouvia umas frases assim, tá difícil, coisa tá feia, coisa tá preta. Quem já viu alguém conversar isso? Aí, irmão, passou 1 ano, passou 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos. Aí entrou agora o Covid, né? Aí a pessoa, não, as coisas estão difíceis por causa do Covid, porque a empresa tal fechou. Mas e no outro ano que não tinha? Aí a pessoa dava uma outra desculpa. Se você reparar, aquelas pessoas que hoje que reclamam de problema de saúde, hoje, ano passado ela estava reclamando de um outro problema de saúde. E no outro ano também. É pessoa que sempre está falando as mesmas coisas. Estou doente. Você já reparou que o triste sempre fala que está triste e ele continua triste? Você já reparou que o doente vive falando que está doente e continua doente? A Bíblia diz, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Aquilo que eu estou produzindo com os meus lábios é aquilo que eu vou me fartar. Se eu disser que eu posso, eu vou poder. Diga amém. Se eu disser que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Se eu disser que eu tenho, eu vou ter. Eu sou aquilo que eu estou falando. Está escrito aqui, ó, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Aí o versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Eu li isso aqui e achei muito forte. Nós pregamos semana passada uma palavra, eu não estou lembrado se foi a 4ª ou foi a 6ª. E eu estava falando sobre o Lázaro. O Senhor Jesus, ele chega na casa lá dos irmãos do Lázaro, irmãs do Lázaro, e fala, e aí, o que aconteceu? Ah, já tem 4 dias que ele morreu. A gente mandou chamar o senhor não veio. Se o senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas, fazer o que, né? Já enterramos. Tem 4 dias. Um dia desse eu vi um médico falando, estava dando uma entrevista sobre afogamento. Aí falando da sequela de afogamento e tudo, quando a pessoa que consegue voltar, e o médico dizendo, olha, uma pessoa, quando ela vai para debaixo d'água, fica 10 minutos sem respirar, se ela conseguir voltar à vida, ela vai ter sequelas irreversíveis. Ou ela vai ficar cega, ou vai ficar muda, vai ficar paralítica, vai ficar com problema mental. Alguma coisa vai acontecer, porque uma porção de células do cérebro vão morrer. 10 minutos, pode ser que a pessoa volte à vida, mas se voltar, vai ter muitas sequelas. Agora vamos pensar um pouquinho, irmão. 10 minutos já faz um estrago tremendo. Agora imagine 10 horas. Olha o estrago que faz dentro do cérebro. Agora você multiplica isso aí, 24 horas, se 10 minutos já dá coisas irreversíveis, 24 horas. Agora vamos multiplicar um pouquinho, 3 dias dá 72 horas. O homem está lá dentro de um túmulo, fechado, o corpo começou a apodrecer, os tecidos entraram em decomposição. 4 dias estava pior do que 3 dias. Pega um pedaço de carne, coloca em cima da pia lá da mesa da sua cozinha, vai daqui 3 dias, deixa lá, e daqui 3 dias você volta lá para ver o que aconteceu. Está um cheiro horrível, e você vai ter que jogar aquilo no lixo. Imagina 4 dias, um homem dentro de um buraco fechado.
Jesus falou assim para a irmã do morto: onde vocês colocaram ele? Ah, vem ver. Aí chegaram lá, era um sepulcro, tinha uma pedra grande na porta. Aí Jesus fala: tira a pedra. Aí a Marta diz assim: ó, não adianta tirar a pedra, porque já cheira mal, porque já é de 4 dias. O que ela estava dizendo para Jesus? Às vezes nós queremos ensinar Jesus. Ela falou assim: ó, esse assunto não tem mais jeito, porque eu estou vendo que não tem mais jeito, eu estou falando que não tem mais jeito, porque eu entendo que uma pessoa que morre 4 dias já está podre, não tem mais jeito. Às vezes nós olhamos para alguns assuntos e dizemos: não tem mais jeito. Para nós não tem, mas não para o Deus que nós servimos. Jesus falou para Marta: tire a pedra. Não adianta. E Jesus falou para ela, está lá em João 11: eu já disse a você que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Jesus falou. Ah, mas que isso, que aquilo. Aí Jesus conseguiu que eles tirassem a pedra. Eles tiraram. Tem coisa, irmão, que é só a gente que vai tirar. Tem gente que fica remoendo coisa do passado. Alguém pisou no teu pé, e aí a unha encravou, e aí você ficou com o dedo doendo um tanto de tempo. Toda vez que você olha para aquela pessoa, você lembra: ela pisou no meu pé, a minha unha ficou encravada, e eu fiquei um tanto de tempo com o meu pé doendo. Mas se você ficou com o tempo um pé doendo, agora o seu pé já não está mais doendo, e Deus já curou você. Para que ficar lembrando daquele assunto que aconteceu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Tem gente que fica desenterrando, irmão, defunto, coisa do passado. O negócio aconteceu há 20 anos, mas a pessoa ainda não esqueceu. Aprenda uma coisa que eu li isso na Bíblia: quem tem dificuldade de perdoar, quando precisar de perdão, ela receberá dificuldade em ser também perdoado. Onde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz: com a medida que você medir, você vai ser medido. O Senhor Jesus, ele conta a história de uma pessoa que estava devendo para outra. E aí essa pessoa que estava devendo para outra foi lá, implorou para aquela pessoa, para o credor, disse assim: olha, perdoa a minha dívida, que eu estou devendo a você. Eu vou trazer para os reais para a gente entender aqui. Eu estou devendo para você 10 mil reais. 10 mil reais é um bom dinheiro, não é não? Estou devendo 10 mil reais. E o cara não tinha como pagar. Aí ele foi lá no credor e disse: por favor, perdoa a minha dívida, eu não tenho como pagar, mas olha, por favor, e se humilhou diante do credor. O credor ficou com dó daquela pessoa, foi lá e perdoou a dívida. Tudo bem, está perdoada a tua dívida. Aí aquele camarada que devia quantos mil reais, irmão Paulo? 10 mil reais. Ele saiu todo feliz, maravilha, ficou até mais leve, né? A consciência dele ficou mais tranquila. No meio do caminho, ele encontrou um colega dele, saiu todo feliz: recebi o perdão da minha dívida, maravilha, graças a Deus, glória a Deus, aleluia. No meio do caminho, ele encontrou um amigo dele, que estava devendo para ele 100 reaisinhos. Ele chegou para o rapaz e disse assim: rapaz, você está me devendo 100 reais. Ele tinha acabado de receber o perdão de uma dívida de 10 mil. No meio do caminho ele encontra alguém que estava devendo para ele 100 reais. Você vai pagar a dívida que você está devendo para mim de 100 reais. Aí a pessoa que devia os 100 reais para o cara disse assim: rapaz, eu não tenho como pagar nesse momento, mas por favor, perdoa a minha dívida. Não, você está me devendo 100 reais e eu quero. Eu vou lhe botar na cadeia se você não me pagar. E foi e colocou o camarada na cadeia, por causa de 100 reais. O dono lá do banco, o credor, que ficou sabendo, alguém chegou e disse: rapaz, você não acredita o que aconteceu. Fulano de tal está preso. Por quê? O fulano de tal estava devendo 100 reais para Beltrano. Beltrano encontrou no meio do caminho, cobrou a dívida, ele não tinha como pagar. Fulano, por causa de 100 reais, foi parar na cadeia. O credor disse assim: quem foi que fez isso?
O José da Silva, mas rapaz, há 40 minutos atrás, o José da Silva veio aqui, se prostrou diante de mim, ele estava me devendo 10 mil reais, e não tinha como pagar. E eu perdoei a dívida do José da Silva. Ele me devia 10 mil, e eu perdoei. Agora ele encontra alguém que deve para ele 100 reais, e ele vai lá e bota o cara na cadeia, manda chamar fulano de tal, o Zé da Silva. Porque o Zé da Silva, já que ele tratou assim o fulano, ele não vai sair da cadeia também, porque está me devendo 10 mil. E o que eu tinha perdoado a ele, já não está mais perdoado. E ele vai para a cadeia e vai pagar até o último centavo. Jesus, irmãos, ele pregou essa parábola, e isso nos explica algo. Quando você não libera perdão para alguém, você está perdendo uma grande bênção. Porque nós tínhamos uma dívida impagável. Quem está entendendo, diga amém. Não era 10 mil, não era 100 mil, não era 1 milhão. Nós tínhamos uma dívida impagável. O meu nome, o seu nome, estava num livro chamado Livro da Condenação. Aí Deus envia o seu Filho ao mundo para resgatar-nos da mão do diabo, para pagar o preço que nós estávamos devendo. Jesus foi lá, tomou da mão de Satanás a nossa vida, nos comprou para Deus, apagou todos os nossos pecados, diga amém. Ele nos limpou, nos perdoou e não impôs condições. Nada, nada, nada. Deus veio, enviou o seu Filho ao mundo e não disse assim: olha, agora você tem que pagar tanto para conseguir a salvação. Não. A Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É apenas invocar o Senhor, aceitar Ele como Senhor. Ele nos perdoou de uma dívida impagável. Nós não tínhamos como pagar a redenção, não tínhamos. Ele nos perdoou. Nós levantamos a mão lá na Igreja da Graça, lá na Assembleia de Deus, lá na Igreja Batista, e dissemos: Senhor Jesus, me aceita como meu Senhor e Salvador. E Ele nos aceitou. Ele apagou o nosso pecado, Ele perdoou a nossa dívida. Agora nós encontramos alguém no meio do caminho que pisou no nosso calo, que está nos devendo 100 reais. Quem está entendendo a comparação? E a gente fala: essa pessoa não vale nada. Irmão, com a medida que nós medimos, nós também seremos medidos. Jesus falou para Marta: tira a pedra. Não, cheira mal. Jesus estava mandando a Marta tirar a pedra. Existem muitas Martas que deixaram pedras entrar no coração. Quem está entendendo, diga amém. E aquela pedra está lá, fazendo peso. Ah, mas aquela pessoa falou de mim. O diabo usou ela. E agora você vai ser de Deus para perdoar aquela pessoa e fazer o que Jesus fez. Se alguém te ferir de uma face, você vai e oferece a outra. Qual é a outra face? A misericórdia e o perdão. O José tinha um monte de irmãos. Teve um deles que disseram: vou matá-lo. O outro disse: vamos vendê-lo. Jogaram ele no buraco, depois ele foi vendido como escravo. O mundo é redondo, sim ou não? E as coisas mudaram. E um dia o José estava no cargo de governador do Egito. Os irmãos passaram necessidade, foram até o Egito. E quem é que distribui a comida? José. José, quando olhou, disse assim: é hoje o dia da minha vingança. Será que ele disse isso? Ele disse assim: conheço aquela turma ali, está mais velho um pouquinho, mas eu conheço, são meus irmãos. Vou sustentar vocês, o filho de vocês e o nosso pai. Vocês intentaram fazer mal a mim, mas Deus transformou o mal em bem, como se vê nos dias de hoje. Em vez de o José se revoltar e se vingar dos irmãos, ou guardar no coração aquele ódio, aquela mágoa, eu já falei 390 vezes, falo 391, não guarde mágoa nem ódio, guarde dinheiro, porque aí o baú enche e você compra uma casa. Diga amém, Jesus, é muito melhor. A pessoa fica guardando e a pessoa vai adoecendo, as emoções adoecem, a pessoa fica com câncer espiritual. Jesus falou: Marta, tira a pedra. Não, Senhor, que já cheira mal.
estou falando para você tirar a pedra, que o milagre eu vou fazer. Tira a pedra do teu coração. Aquele negócio lá, esquece, perdoa, não imponha condições, apaga, deixa para lá. José do Egito teve 2 filhos, tradução dos filhos: Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele teve que esquecer e aí Deus abençoou e prosperou. Muitos não prosperam porque não aprenderam a esquecer. O Senhor Jesus falou para Marta: tire a pedra. Irmão, para terminar aqui, ó, esse pedacinho aqui, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão aonde, queridos? No poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Abra por favor lá em 1 Samuel capítulo 1, em nome de Jesus. 1 Samuel 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Você conhece a história de Ana. Mas a Ana estava com um problema. A Ana estava dando ouvido a Penina. Toma cuidado com a Penina. Não esquece da mensagem não, o tema da mensagem: cuidado com as palavras. Olha o que diz aqui, ó. 1 Samuel 1, verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zulfi, Efrateu. E este homem tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos. Penina tinha o que, irmãos? Filhos. Com Szinho aí, ela tinha mais de um. Tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Só abrir um parente aqui, irmão. Esse homem aí, pastor, ele era adúltero, ele tinha 2 mulheres. Não, irmão, a cultura deles, tempo deles, na época deles, milhares de anos atrás. A Bíblia diz marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Pronto, acabou. Só fechar esse parente aqui, esse ponto. Verso de número 3. Preste bem atenção aqui nesse detalhezinho. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Esse homem, ele era um ofertante da casa de Deus. Diga glória a Deus. Ele vivia semeando. Quem semeia, colhe. Quem para de semear, não vai colher nada. Pega a bênção aí. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Então, a Penina não tinha só filhos, homens. Ela tinha mais de um filho, tinha filhos e filhas, muitos filhos. E a competidora dela, a outra moça, a colega da casa, não tinha nada. Dá uma olhadinha aí. Verso 4. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a amada. Isso aqui era o entendimento deles, que achavam que Deus é que estava impedindo ela de gerar filho. Então entenda o seguinte: quando ele ofereceu o sacrifício para a família saudável, ele oferecia parte normal. Quando chegava para oferecer pela Ana, ele oferecia algo melhor. Ele estava tentando dizer para Ana: Ana, você não tem filhos, mas eu amo tanto você, que eu estou fazendo algo melhor para você do que eu estou fazendo. O homem, ele tem uma maneira de falar que ele ama a mulher. A mulher tem uma maneira de falar que ama o marido. A mulher gosta de falar. Ontem eu ouvi um médico, psiquiatra, falando o seguinte: uma mulher por dia, em média, ela fala pelo menos, no mínimo, 8.000 palavras. Diga comigo, 8.000, é muita palavra, não é não? 8.000. O homem tagarela, por dia, ele fala 6.000 palavras. Quer dizer, ele fala menos do que uma
mulher. Isso é da natureza. Pega duas crianças pequenininhas, vê um menino e vê uma menina brincando. Você vai reparar que o menino fala menos que a menina. Você vai reparar isso aí. O homem, ele tem um jeito para falar que ama a mulher. Como é que um homem diz que ama a mulher? Ele vai trabalhar, levanta cedo, e ele volta cansado. E o que ele está fazendo durante o dia? Trabalhando. Por quê? É o jeito dele falar: eu amo a minha família. Quem está entendendo? A maioria dos homens, ele não fica assim muito: eu te amo. Não é assim. O comum não é isso. Ele não fala, ele toma atitudes. A mulher não, ela gosta de um negocinho, é um enfeitezinho, que é um bombonzinho, e não sei o quê. É diferente. Quem está entendendo? É totalmente diferente. É diferente. A mulher gosta de ouvir que ama. Então o homem tem que pegar o negócio e falar que ama, tal, dar o bombonzinho. Para o homem tanto faz, irmão. Ter planta, não ter planta, tanto faz. Para a mulher, ela tem que ter a plantinha, tem que ter um negocinho, tem uns detalhezinhos. São os detalhes. O homem é mais matemático. O Eucana falou para Ana assim: eu vou oferecer por ela o melhor. Ele oferecia por ela. Só que a Ana, ela era uma mulher triste. Diga comigo, Ana era triste. Ela tinha duas razões que ela era triste. A razão principal, assim aparente, é que ela não podia ter filho. Então ela era triste, ela era meio decepcionada com ela mesma. Mas tinha uma razão que aparentemente não era a principal, mas que se tornou a principal. Dá uma olhadinha aqui, isso aqui é forte. Verso 5: porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora, a Penina, excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então a Penina irritava a Ana. Quando ele ofereceu o sacrifício, a Penina via que o marido oferecia o melhor pela Ana. Como é que chama esse pedacinho aqui, irmão? O cotovelo. A Penina ficava com dor de cotovelo, que ela via que a Ana recebia uma parte melhor. Aí ela começava a falar umas coisas para irritar. Ele não faz isso por mim. Eu vou falar um negócio que vai irritar a Ana, vou aborrecer ela. A Penina, sem saber, era usada pelo diabo para trazer para dentro da casa dela a confusão. Vou fazer isso para ter esse resultado, que eu quero ver ela aborrecida. A Bíblia diz que quem aborrece seu irmão é homicida, e nenhum homicida vai ter parte com Deus. E ela fazia e queria ver a mulher irritada, e ela ficava aborrecida com aquilo. Tem pessoa, irmão, que é meia fraca, a pessoa não pode ouvir certas coisas, que se aborrece. Um dia Deus está falando com o irmão, mulher e homem é diferente. Se eu chamar, o irmão, você está gordo, você está careca, você está não sei o quê, está lá, vai te catar, o problema é meu, a barriga é minha. Fala isso para uma mulher que ela está gorda. Fala para ela que você está ficando careca, hein? Teu cabelo está caindo. Ela não vai falar nada para você, mas ela vai ficar aborrecida. Vai chegar em casa, vai começar a olhar, o cabelo dela nem está caindo, mas ela vai achar cabelo caindo, um fio cai, que é normal perder cabelo. Ela, meu cabelo está caindo. Ela vai achar um buraco aqui em cima onde não tem. Estou ficando careca. Ela vai começar a ficar traumatizada. A pessoa fala, você é feia, e ela vai acreditar que ela é feia. Tem pessoa que o ouvido dela é o quê? Fraco, ela não sabe ouvir. A Ana ouvia umas coisas, não era fora de casa não, irmão, era dentro de casa. Hoje o assunto é família, diga amém, Jesus. Ela ouvia umas coisas dentro de casa que botava ela para baixo, e ela foi adoecendo, ela foi se entristecendo, por causa de coisas que ela ouvia da Penina. Aí ela se aborreceu tanto que ela parou de comer, parou de se alimentar, parou de se cuidar, e o marido dela era inteligente. O Eucana era de Deus, ele orava. O Eucana é igual todo homem que fala menos. Ele falou menos e na hora certa. Um dia ele chega, a mulher está triste, ele diz assim, Ana, ele falou para ela 4 coisas. Ele falou assim para ela, está escrito aqui, versos 7 e 8. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor.
Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então, verso 8, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Irmão, o Eucana fez uma pergunta para ela, que a primeira é: Ana, por que choras? Por que você está chorando? Uma pergunta para nós, irmão: qual o motivo do seu choro, da sua tristeza, da sua decepção com a vida? Quer ver uma coisa? Quem de vocês aqui, você tem 2 mãos e elas estão funcionando? Levante as suas mãos. Ó, as duas funcionando? Ó, tem gente que sofreu acidente aí e a pessoa teve paralisia total. Para comer, alguém bota a comida da pessoa na boca. Ela nem a língua movimenta direito. Para comer, a pessoa alguém tem que colocar comida na boca. E você está levantando a mão. Quem pode levantar a mão? Levante a mão. Qual era o motivo mesmo que você estava triste? Tem gente que agora, irmão, daria tudo que tem para poder ficar. Quem de vocês aí, se eu pedir agora, você consegue ficar de pé na sua cadeira? Quem consegue ficar de pé? Quem consegue ficar de pé? Você consegue. Precisa alguém pegar na tua mão e te levantar para você ficar de pé? Não. Mas tem gente que hoje está numa cadeira de roda e que o médico disse assim: você nunca mais vai andar. E você olha para a cara da pessoa e ela está assim, ó. Sabe qual é a alegria dela? Ela fala assim: sofri um acidente de carro, todos que estavam no carro morreram, só eu sobrevivi. A única sequela que fiquei do acidente foi que a coluna triturou e eu fiquei paraplégico, da cintura para baixo não movimenta nada. Eu não posso andar, mas eu estou vivo, e eu estou feliz porque eu estou vivo. Todos os 4 ocupantes que estavam no carro comigo morreram, e eu estou vivo. A pessoa está feliz porque está viva. E você que tem as 2 pernas: ai, eu estou triste. Por que você está triste mesmo? Eu estou triste porque eu não estou ganhando R$7.500. Quem está me ouvindo, diga amém. Qual era o motivo mesmo da sua tristeza? O Eucana falou para ela: por que você chora? Qual a razão que você está chorando? Aí ela começou a pensar, irmão, por que ela estava chorando. Aí ele fez outra pergunta para ela. A segunda pergunta é essa aqui, ó: por que choras? Qual que é a segunda pergunta aí? E por que não comes? Ô, irmão, alguém de vocês aqui já passou fome na vida? Seja sincero, alguém já passou fome? Já? Sei lá, e não ter comida? Você já viu alguém passar fome? Quem já viu alguém passar fome? A pessoa não tem um prato de comida. A pessoa abre assim a geladeira, tem nada. Abre o armário, não tem nada. Geralmente a pessoa honesta, quando está passando necessidade, geralmente ela tem vergonha de pedir para os outros, sim ou não? E passa fome. Passa fome. A barriga rói. Eu já vi casos de mãe que a mãe fala assim, o menino fala assim: mãe, estou com fome. E a mãe fala assim: vai dormir, porque a fome passa. Ó, irmão, que sofrido isso. Toma um copo d'água, pelo menos a água lá tinha, suja batinha. Toma um copo d'água, porque você bebe água, a barriga enche de água e a fome dá uma amenizada. O menino pediu um pão e o pai não tem para dar. E outra pessoa que tem: eu não quero comer não, que eu estou triste, porque eu não tenho aquele carro. Por que você chora e por que você não come? Ele estava falando para ela: aqui tem comida. E tem casa que não tem comida, as pessoas lá estão tristes porque não tem, e aqui tem comida. Irmão, quem não come fica fraco, quem concorda comigo? E adoece. O Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João 6,57: quem de mim se alimenta, de mim viverá. O Senhor Jesus está perguntando para muitas pessoas: por que você não come da minha palavra?
Fica aí, estou triste, não vou ler a Bíblia, não vou na igreja, não quer saber disso, quer saber. Não come e adoece, fica fraca. Qualquer enfermidade espiritual ou física que vem, derruba a pessoa. Por que você não come? Outra coisa que ele perguntou: por que está mal o teu coração? Ele está falando do espírito. Por que o teu espírito está doente? Por quê? Qual a razão? Ela começou a pensar em tudo isso. Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele falou para ela assim: olha, eu cuido tão bem de você. Você não parou para pensar nisso? Que se você tivesse 10 filhos, não seria a mesma coisa o cuidado que eu tenho com você? É maior do que se você tivesse 10 filhos. Eu amo tanto você, você não percebeu isso ainda? Aí, irmão, ela com essas 4 perguntas: por que choras, por que não comes, por que está mal o teu coração e não sou eu melhor do que 10 filhos? Ela começou a pensar. Nós precisamos pensar. Deus te trouxe aqui hoje, Deus está colocando essa mensagem para você que está assistindo em casa aí, para você pensar. Diga amém, Jesus. Para você pensar. Vamos pensar. É um momento de reflexão. Essa mulher ficou pensando, ela disse: quer saber? Vou parar com essa besteira. Ela foi lá e entrou na igreja. Falou com Deus. Deus usou o sacerdote Eli, falou com ela: daqui a algum tempo a senhora vai segurar um filho na mão. Ela: amém, que a tua serva ache graça. Tá bom. Saiu de lá, 9 meses depois, estava segurando um menino no braço. Nasceu, e ela colocou o nome de Samuel. O tenho pedido ao Senhor. Ela havia feito um voto a Deus, depois foi lá e cumpriu esse voto, que era levar o Samuel. Deus deu para essa mulher mais 5. Aquela que não podia ter nenhum, teve 5. Mas por que ela teve 5? Mais o Samuel 6. Por que Deus abençoou tanto ela? Porque ela parou de chorar, ela parou de rejeitar a comida, quer dizer, ela parou com o choro, se alimentou, consertou o coração dela e entendeu: meu marido me ama. Deus ama você. Diga amém. Ele é o marido, Ele é o Senhor da igreja e Ele te ama. Ele está te perguntando: por que você chora? Se eu já chorei por você lá na cruz. Por que você não come? Se eu trouxe para você a minha palavra, a minha comida. Por que você está mal se eu quero que você esteja bem? Não sou eu melhor do que 10 filhos? A Ana se levantou, entrou no templo e foi curada, e veio 6. Tudo que você está precisando é dessas 4 coisas aqui. Pare de chorar, volte a se alimentar da palavra, restabeleça o seu espírito e entenda que Ele ama você. Diga: Deus me ama. Por isso eu li lá com vocês Provérbios 18, 20: a morte e a vida estão no poder da língua. A Ana ficou dando ouvido para a Penina, irmão. Afundou. Para de dar ouvido para a Penina. Tem gente que com meia dúzia de conversa rouba a bênção dos outros. A serpente com um papinho safado lá foi e tirou a bênção do Adão e da Eva. Foi aqui a língua. Mas cuidado com o que você está dando ouvidos, porque a serpente ainda continua por aí usando os seus servos e servas. Fique com a palavra de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua. Está lá. Que Deus fale mais com você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Os irmãos vão passar entregando aí o cestinho para você, com o sal que nós estamos consagrando. E aí quem não tiver o cestinho, você pega o cestinho, é de graça. E pastor, eu já tenho o cestinho, você pega o sal, aí você vai colocar dentro. É um ato de fé que nós vamos fazer agora essa oração. Em nome do Senhor Jesus, receba o sal agora. Vamos orar, vamos entrar na presença do nosso Deus. Querido Pai, Deus poderoso, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Que palavra especial, que bênção que recebemos aqui hoje. Essa palavra tem que ser, meu Deus, compartilhada. Essa palavra tem que ser ouvida dezenas de vezes, para que nós venhamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta hora. Oh Jesus, abençoa todos que estão aqui no culto da igreja e os amigos que nos acompanham em casa através da transmissão desse culto. E eu peço uma bênção sobre todos, Senhor. Toca, cura, liberta, restaura. Levanta o que está caído, Pai.
o prostrado, abatido, desanimado, e traga vitória. Eu uno a minha fé com o teu povo, eu estou determinando a bênção. Meu Deus, venha consagrar e abençoar este sal, cada um recebeu. Coloca neles a unção do Espírito Santo e a tua bênção. A tua palavra é verdade, Deus, ela diz: bom é o sal. E nós consagramos este sal, Senhor, pedimos uma bênção, pedimos uma unção, a manifestação do teu poder, do sobrenatural no nome de Jesus. Pai, eu oro, abençoando essas vidas, abençoando essa família. Eu anulo toda ação do diabo, eu digo: Satanás, acabou. Pega o seu mal, o seu sofrimento, a sua miséria, bate em retirada, em o nome de Jesus. Pai, eu determino a bênção, e eu agradeço ao Senhor pela grande vitória, pelo grande milagre, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Oh, aleluias. Estenda as suas mãos aqui para frente, irmãos. Vamos abençoar aqui os nomes do propósito que nós estamos aqui da campanha dos versículos. Os nomes estão aqui e nós estamos orando em todas as reuniões. Jesus, eu apresento ao Senhor essas centenas de nomes que estão aqui, Pai. São muitos nomes, são muitos pedidos que estão aqui. E eu peço, meu Pai, uma bênção sobre todos. Cada nome, Deus, nessas folhinhas aqui de papel, representa um problema, uma família, a necessidade de alguém. Eu estou pedindo um milagre, Senhor, sobre essas vidas, em nome de Jesus. Toca nessas vidas, Pai, para curar, libertar, restaurar, em nome de Jesus. Abençoe, traga a resposta, meu Pai, às orações do teu povo, a cada pedido que foi anotado aqui, cada nome, Senhor, venha multiplicar as bênçãos. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Levanta, meu Pai, no meio desses irmãos que estão aqui dentro desse propósito comigo da campanha dos versículos. Levanta no meio deles aqui colunas, pessoas que vão ser colunas financeiras nessa igreja. Dá à vida deles crescimento financeiro. Usa, abençoe para a tua glória, Pai. Eu oro e eu determino a bênção. E você que crê, diga graças a Deus. Diga muito obrigado, Senhor Jesus, e amém. Amém? Glória a Deus. Coloca o cestinho aí, ou o sal, em cima da cadeira, e vamos dar uma salva de palmas, irmãos, bem forte para o nosso Deus. Amém, Jesus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito.